mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter a prisão em flagrante em preventiva, desde a edição da Lei nº 13.964 de 2019. Esse é o conteúdo da mais nova súmula do STJ, súmula 676, editada agora no dia 11 de dezembro de 2024. Mais uma súmula que vai dizer o óbvio, não é isso? Para você compreender profundamente essa súmula, o professor precisa falar um pouquinho aí, de um pouquinho do histórico dele, tá bom? Tudo começa com a lei 12.403 de 2011, tá bom? Que fez aí uma pequena reforma dentro do processo penal, que estabeleceu a redação da já revogada artigo 311 do Código de Processo Penal. A redação é assim, ó: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício. Se, no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Importante ressaltar que esta redação 311 ela foi revogada pela Lei 13.964, conhecida entre a gente aí de pacote anticrimes, simplesmente proibindo o juiz a decretar a prisão preventiva de ofício. E é exatamente essa a redação atual do artigo 311 do Código de Processo Penal. Agora, qual a razão do nosso pacote anticrimes fazer essa alteração no qual proíbe o juiz decretar a prisão de ofício? Tá bom? Vamos lá. São duas justificativas. A primeira delas é: o Brasil ele adota o chamado sistema acusatório, tá bom? Onde eu tenho muito bem firmado três figuras aqui, três sujeitos. O primeiro é o juiz, o segundo é a acusação, e o terceiro é a defesa, o defensor, acompanhado lá do réu, tá bom? Quando nós olhamos esse sistema acusatório, ao juiz é incumbido ser imparcial, ou seja, durante toda a instrução do processo, pelo menos em tese, o juiz não pode pender nem para a acusação, nem para a defesa, esse primeiro momento. Segundo momento, quando nós decretamos a prisão preventiva dentro do processo penal, aqui nós vamos levar em consideração dois elementos importantes, duas expressões em latim aqui. A primeira é o chamado fumus comissi delicti e o segundo é o periculum libertatis. O fumus comissi delicti, ele representa para nós, de forma muito sutil, que não é o objetivo do nosso conteúdo de hoje, ele representa para nós indícios de autoria, indícios de materialidade e circunstâncias delitivas. Então, fumus comissi delicti é a possibilidade do crime ter sido praticado, ter ocorrido por parte do nosso acusado, tá bom? Já o periculum libertatis é o perigo de conceder a liberdade do réu, aqui disciplinado por nós no 312 do Código de Processo Penal, onde ele leva em consideração ali basicamente quatro elementos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução penal e também para assegurar a futura aplicação da lei penal. Então perceba você que nossa súmula 676, recém-editada, ela vai dizer o óbvio. Ora, o juiz não pode decretar a prisão de ofício. Por quê? Não pode. Ora, quando ele decreta a prisão de ofício, ele está pendendo para a acusação, porque ao decretar a prisão de ofício, apontando fumus comissi delicti e periculum libertatis, em especial fumus comissi delicti, ele está falando: olha, eu acredito que essa pessoa realmente seja o provável autor do crime. Isso automaticamente prejudica a imparcialidade do magistrado que deve existir dentro do processo penal. Por isso, não esqueça, prisão preventiva no Brasil só pode acontecer decorrente da conversão em flagrante para a preventiva quando houver solicitação das partes dentro do processo. E nesse sentido, a redação 311, a redação atual, dada pela lei que chamamos de pacote anticrime, que é a Lei 3.964, ela é muito clara. Ela fala assim, ó: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, não só o juiz decreta, a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial. Perceba, não existe mais a prisão preventiva de ofício como conversão do flagrante. Agora, a nossa súmula, ela não trabalha com alguns tópicos aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de falar para você: o artigo 282 do Código de Processo Penal, ele fala do descumprimento das chamadas medidas cautelares diversas da prisão, que são fixadas lá no artigo 319, tá bom? Perceba que especificamente o artigo 282, parágrafo 4º, em sua redação, também dada pela Lei 2.403 de 2011, que hoje está revogada, permitia que o juiz fixasse aí
a conversão do descumprimento da medidas cautelares diversas da prisão em prisão preventiva. A redação originária é essa, ó. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício, ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do 312, parágrafo único, tudo bem? Frisando que esta redação foi revogada. Então, quando adveio o pacote anticrimes em 2019, a Lei 3.964, ele simplesmente proibiu também o juiz a essa conversão do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão em prisão preventiva. Então, a redação hoje do 384, parágrafo 4º, ela mantém-se lá sem a expressão de ofício, tudo bem? Então, perceba, a nossa súmula, ela não trata do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Porque olha a redação da súmula, ó, vou ler de novo. Ó. Em razão da Lei 3.964 de 2019, não é mais possível o juiz, de ofício, decretar ou converter a prisão em flagrante em preventiva. Então perceba você que o nosso legislador nada disse sobre o descumprimento de medida protetiva em flagrante, em que pese, na minha modesta opinião, não precisar, porque o próprio legislador já trouxe essa previsão, então a súmula ali ela seria desnecessária, porque ela fala o óbvio, tá bom? Vamos lá, mais um ponto aqui para você que é bastante interessante. Prisão preventiva na Lei 11.340. Lei 11.340 de 2006, chamada aí de Lei Maria da Penha. Então nós temos uma redação aqui no artigo 20 da Lei Maria da Penha, que tem a seguinte redação. Dá uma olhadinha, artigo 20 da Lei 11.340. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício. Decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. O certo é que mesmo com o pacote anticrimes e tantas outras reformas que foram feitas, o legislador esqueceu de falar que a Lei Maria da Penha, ela permite a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado. Na minha modesta opinião, me parece que a decretação da prisão preventiva de ofício na Maria da Penha, pelos mesmos motivos que não pode ocorrer no processo penal, também não poderia ocorrer na Lei Maria da Penha. Primeiro, o sistema acusatório. Segundo, ali, o fumus commissi delicti periculum libertatis, como ofensivos à imparcialidade do juiz. Entretanto, o legislador não falou. Então, não esqueça, prisão preventiva na Maria da Penha continua de ofício, em que pese aí parte da doutrina e boa parte aí também dos operadores de direito discordarem em relação aí por conta dos mesmos motivos do nosso pacote anticrimes, tá bom? E só para finalizar, é importante você lembrar que a revogação da prisão preventiva, aqui regulada no 316 do Código de Processo Penal, ela pode ocorrer sim de ofício. Não vai ter nenhum problema ali, pode ocorrer revogação de ofício, tanto que a redação aqui, a redação atual vigente é essa daqui, ó. O juiz poderá, de ofício, ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se, no correr das investigações ou do processo, verificar a falta de motivo para que isso exista, bem como, novamente, decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem, tá bom? Conteúdo legal, conteúdo bacana. Deixa aí para mim sua opinião, o que você acha desta nova súmula? Mais uma súmula que diz o óbvio, ou será que ela vai trazer alguma profunda alteração dentro do nosso ordenamento jurídico? Gostou do vídeo? Curtiu? Aí, então, se gostou, compartilha, se inscreve no canal do professor para ajudar aí a atingir outras pessoas com conteúdos de qualidade. Forte abraço, tchau, tchau!